Olá, pessoal, seja muito bem-vindo todo mundo aqui de novo no nosso Pod Saúde P. Muito obrigada por estar com a gente, acompanhando aqui os nossos conteúdos, as temáticas mais variadas na área de saúde. E hoje o nosso tema é a arritmia cardíaca. Seu coração já deu aquela palpitada, já deu aquela acelerada. Pois é, sobre isso e sobre por que isso acontece, quando acontece, é que a gente vai conversar a partir de agora com um grande especialista nesse assunto. Com muito prazer que a gente recebe hoje o médico cardiologista Carlos Eduardo Lima. Olá, doutor Carlos. Olá, Nádia, muito prazer estar aqui contigo. Obrigado pelo convite. Vamos lá, conversar aí sobre a arritmia, o que a gente pode esclarecer para os seus ouvintes. Vamos, eu queria agradecer também por aceitar o nosso convite de participar do nosso Pod Saúde P, trazendo aqui tantas informações que eu sei que serão valiosas aqui na nossa conversa. Doutor Carlos, hoje eu amanheci com o coração acelerado. Ai, é uma arritmia, meu Deus. O que está acontecendo comigo? Então a gente pode começar esse nosso bate-papo explicando para a nossa audiência o que caracteriza a arritmia cardíaca. Olha, a arritmia, o nosso coração, ele bate como se fosse um relógio, né? Então ele tem um ritmo já pré-definido, com frequência cardíaca pré-definida de parâmetros de normalidade. O nosso coração tem a possibilidade de gerar estímulo elétrico espontâneo e esse estímulo vai ali, por exemplo, fazer bater o coração, fazer com que o coração se contraia para que ele faça a função de mandar o sangue para os nossos órgãos. E esse batimento, a frequência cardíaca geralmente é de 50 a 100 batimentos por minuto. Quando está abaixo disso, é uma arritmia lenta e quando está acima disso, é uma arritmia rápida. O importante é entender que nem sempre a arritmia ela é um problema. Ou, por exemplo, a aceleração nem sempre é um problema. Como você mesma falou, que acordou com um pouquinho de palpitação, às vezes pode ter a ver com a sua emoção, um estímulo fisiológico do nosso coração. Ele acelerar no momento de expectativa, de ansiedade, essa aceleração ela é esperada, é fisiológico. A pessoa quando, por exemplo, faz um exercício físico, faz uma atividade física, o nosso coração também vai acelerar, porque o corpo entende que está precisando de uma demanda maior de sangue. Então ele acelera mais o coração para que ele demande mais sangue para os órgãos. Então é uma resposta fisiológica, essa aceleração, então nem sempre é um problema. Mas como identificar? A gente tem que fazer uma avaliação médica especializada. Por isso eu geralmente oriento que as pessoas façam uma avaliação médica pelo menos uma vez na vida, independente da idade. E a partir daí a gente sabe se a pessoa teve algum problema de origem genética, né, congênita ao nascimento, e pode descobrir aí nesse momento dessa avaliação de um check-up, vamos dizer assim. Eu falei no começo, né, da tática do dia, né, porque o Dr. Carlos já logo explicou, né, existe a arritmia que bate para as linhas e a arritmia que bate para mais. Então, entre abaixo de 50, já é algo que pode trazer alguma preocupação se for algo contínuo na vida daquela pessoa, é isso? Exatamente. Depende da estrutura cardiológica individual da pessoa. Algumas situações benignas fazem que o coração fique mais lentificado. Por exemplo, o atleta bem treinado, quando ele está muito bem condicionado, o coração dele bate lento. Então você tem atletas profissionais que com frequência cardíaca de 35, 40 batimentos por minuto. E para o cenário do atleta, essas frequências cardíacas são consideradas, entre aspas, aí, teoricamente normal ou assim, esperado para o tipo de atividade que ele faz. E é uma alteração, apesar de ser uma arritmia com coração lento, é uma alteração benigna que não preocupa. E uma arritmia que você considera acima do padrão, que se mantém por quanto tempo pode gerar aquele sinal de alerta, pode preocupar a pessoa. O coração está disparado várias vezes ao dia, o coração está disparado, porque a gente fala do acelerado, que é o que a gente sente mais, geralmente pelo coração. Não sei, me corrija se eu estiver errado. Se o coração estiver mais lento, talvez sejam outros sintomas, mas a gente não sente o coração batendo mais lento. Mas quando ele acelera, aí a gente já se preocupa um pouco, né? O normal é você não ter qualquer percepção da parte cardíaca, né? Quando você tem coração acelerado, é muito importante você observar que tipo de atividade você está executando. Se você estiver tendo essas acelerações do coração quando você estiver em repouso, a gente deve acender sim aí
um sinal de alerta. Agora, se teu coração acelera quando você está em atividade física, caminhando, subindo escada, fazendo corridas, etc., a aceleração cardíaca ela é esperada e aí seria uma sensação normal. Agora, se você está tendo episódios de acelerações, e principalmente quando elas são com tempos determinados, tipo, meu coração acelerou por 10 minutos e depois voltou ao normal. Meu coração acelerou por 1 minuto e depois voltou ao normal e eu estava em repouso, estava sentado, não estava ansioso, não estava pensando em nada e de repente eu percebi o meu coração acelerado por alguns intervalos de tempo. Esse é um sinal de se preocupar com a possibilidade de ser uma arritmia cardíaca. E a identificação médica vai ser essencial para a gente saber se essa arritmia é uma arritmia que pode ser preocupante ou não. Porque nem sempre a arritmia é um problema sério, mas pode ser. E a identificação da arritmia corretamente com o traçado do eletrocardiograma, ela é essencial para dar o diagnóstico. Você falou que tem que fazer uma avaliação pelo menos uma vez na vida, mas seria o ideal se todo mundo pudesse, a cada ano, por exemplo, ou em que determinado espaço de tempo, fazer uma avaliação cardiológica? A gente tem que ter muito cuidado na recomendação de avaliação médica para não fazer avaliações supérfluas. A gente tem que fazer a avaliação quando ela é necessária mesmo, em saber que aquele indivíduo, por exemplo, de um ano para o outro pode ter alguma mudança do que foi avaliado previamente. Então, quando a gente avalia um jovem, por exemplo, de 15, 20 anos de idade, ele está com sua avaliação normal, não tem o menor sentido fazer a avaliação anual desse jovem, porque estatisticamente é improvável que esse jovem no ano seguinte já tenha alguma alteração médica, tanto laboratorial como da parte dos exames cardiológicos. Agora, quando a idade vai avançando de 35, 40 anos, dependendo dos fatores de risco individuais, por exemplo, a carga hereditária, se tem um familiar que teve eventos cardiológicos prévios, principalmente infarto ou até históricos de arritmia, se ele já tem obesidade, às vezes ele pode ter diabetes mesmo com uma idade menor, né? O diabetes tipo 1, geralmente ele acomete indivíduos na faixa de infância e adolescência. Então pode ser um fator de risco para a doença cardiovascular. A obesidade, se o indivíduo começa a carregar outros fatores de risco para doenças cardíacas, ele deve sim, a partir de 35 anos, 40 anos, fazer uma avaliação anual. Mas é importante a gente frisar que a faixa etária é muito importante para a gente determinar essas condutas de regularidade de avaliação de check-up. Qual é a relação, e se é que ela existe, entre a arritmia e a morte súbita? A morte súbita pode ser por um problema também não arrítmico. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo médico, uma doença de aorta, que é a nossa principal artéria. Algumas pessoas têm a aorta dilatada e que ela pode se romper e a pessoa morre subitamente. E não é arritmia, mas é uma morte súbita, porque a morte súbita é um conceito em que, a partir do primeiro sintoma até a primeira hora, alguns autores consideram primeira hora, outros autores consideram até 24 horas. A OMS considera que, a partir do primeiro sintoma, dentro das primeiras 24 horas, se a pessoa vier a falecer, é considerado morte súbita. E aí as causas são identificadas em serviço de verificação de óbito, ou se dentro dessas 24 horas foi permitido fazer algum exame diagnóstico dentro das unidades hospitalares. A maioria dessas mortes súbitas são relacionadas a arritmias cardíacas. Por isso que é muito importante fazer essa avaliação diagnóstica inicial e fazer as orientações preventivas. Pessoas que tiveram doença cardíaca, que já teve um infarto prévio, pessoas que têm alterações elétricas genéticas no eletrocardiograma, pessoas que têm antecedente de morte súbita em um parente direto de primeiro grau em uma idade inferior a 30 anos. Esse é um histórico muito importante para ser considerado na parte de avaliação de arritmias. Então, assim, a morte súbita tem muito a ver com a arritmia cardíaca e a gente deve se preocupar em fazer diagnóstico precoce e fazer orientações preventivas. Mas nem toda morte súbita é arritmia. Quando a gente entrou na morte súbita e ela tem essa relação tão próxima, né, com a arritmia cardíaca, o senhor inclusive faz parte da Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíaca, né, que é a SOBRAC.
A gente tem alguns episódios, por exemplo, de pessoas relativamente jovens, pessoas aí na faixa de 30, 40 anos, que estão praticando atividades físicas e acabam infartando, que é considerado uma morte súbita. Sim. Poderia ter um histórico de arritmia cardíaca nesse caso, e aí a presença, a gente para ir também entrando e trazendo a presença do desfibrilador para esses ambientes, que a gente é um assunto muito importante também do Carlos. Existe essa relação? Olha, existe. Foi bom você ter tocado. Nos últimos 2 anos, né, eu tive a felicidade de fazer parte de ser o coordenador nacional da campanha da SOBRAC, que é a campanha de prevenção de morte súbita e arritmias cardíacas. É uma campanha belíssima que todos os especialistas fazem suas ações a nível nacional, no sentido de orientar o aparecimento de sintomas possíveis de arritmia e orientar como agir diante de um evento de parada cardíaca. A parada cardíaca ele é um evento que acontece por uma arritmia cardíaca geralmente. Então essa arritmia ela precisa de quê? Precisa que a pessoa que vai socorrer, o socorrista, tenha um treinamento básico de fazer uma compressão do tórax da pessoa eficiente, de forma que o coração possa ser artificialmente bombeado pela compressão do tórax, e isso faz com que o sangue seja circulado no nosso organismo até que chegue um atendimento mais especializado, como as ambulâncias do SAMU, todos eles têm desfibriladores, né? Então a ambulância do SAMU é equipada com esse tipo de aparelho, mas os locais, por exemplo, onde existem práticas de atividade física, ou onde tem uma circulação de pessoas muito grande, geralmente eventos com mais de 500 pessoas, se recomenda que tenha um aparelho chamado de desfibrilador externo automático, porque ele é um aparelho muito simples, ele tem 2 pás adesivas e que o aparelho faz o reconhecimento automático da arritmia cardíaca. Se o paciente estiver ainda com a arritmia, ele vai aplicar um choque e vai tratar a arritmia antes da chegada do SAMU. Antes da chegada do serviço médico, que muitas vezes 10 minutos é suficiente para a pessoa não ter condição nenhuma de recuperação. Então, o tempo é músculo, como nós falamos, para a recuperação. Tempo é músculo, tempo é cérebro, tempo é vida. Então, 10 minutos geralmente não dá mais. Se a pessoa não tiver as manobras iniciadas, a pessoa geralmente não tem mais chance de sobreviver. E não precisa ser manuseado por um especialista, por um médico, por um enfermeiro. Se uma equipe que aline de socorrista, digamos, num shopping, num evento, ou nas áreas de prática de esporte, se ali houver uma equipe minimamente 2, 3 pessoas treinadas para manusear esse equipamento, eles podem, inclusive, utilizar e salvar a vida da pessoa. Em todos os locais onde se tem um desfibrilador externo automático, se recomenda que haja pessoas treinadas. Mas o foco, por exemplo, da campanha da SOBRAC é de orientar a população geral. É para que todas as pessoas tenham orientação do atendimento inicial de parada cardíaca e até mesmo da utilização do DEA, porque ele é muito fácil, ele é muito intuitivo e a pessoa pode sim, mesmo sem ter conhecimento médico, sem ser de profissional de área de saúde, ele pode atuar nesse momento e isso é essencial para salvar a vida. Por exemplo, se em 10 minutos a pessoa não tem chance nenhuma de sobrevida, mas quando você aplica o choque do desfibrilador em torno de 1 minuto a 2 minutos que iniciou a parada cardíaca, essa chance de sobrevida vai para 80%. É uma virada de chave quando a gente consegue antecipar o atendimento do paciente. E, na sua opinião, como médico cardiologista e especialista nesse assunto, doutor Carlos, o que falta para isso ser mais divulgado e, principalmente, né, ser colocado em prática? Eu acho que as pessoas estão melhorando. Eu acho que a gente já consegue ver mais. No exterior, isso é mais comum, é mais frequente. Você transita num aeroporto internacional, a cada 100 metros tem um desfibrilador na parede. Mas eu já vejo aqui no Piauí algumas escolas que já têm desfibriladores, supermercados movimentados já têm desfibriladores. O que eu penso é que tem que haver realmente uma mudança cultural para que alguns locais no Piauí tenham desfibrilador. Por exemplo, a Raul Lopes e Marechal Castelo Branco, que tem prática de atividade física pelos teresinenses. Por que não ter um local específico para ter um DEA nesses locais? O Albertão precisa ter, o nosso aeroporto precisa ter. Às vezes tem um desfibrilador dentro da organização lá do aeroporto. Eu não sei se tem,
mas exposto como deve, porque o aparelho tem que ser exposto na parede, e identificado para que qualquer pessoa tenha acesso ao aparelho. Então, eu acho que ainda falta um pouco de, talvez, fiscalização e aplicação da lei, porque aqui em Teresina já tem decreto municipal em Teresina e estadual também, até para o Piauí, desde 2012, 2013 já tem essa legislação para que esses locais tenham desfibriladores. Passou de 10 minutos. O que acontece com o paciente que já teve aquela parada cardíaca e não conseguiu ser reanimado? Olha, o que acontece com a arritmia de parada cardíaca? O coração fica num batimento caótico, muito irregular, e o sangue não é passado para os nossos órgãos. Mas qual é o órgão que sofre principalmente? É o cérebro. Então, por exemplo, em 10 minutos, a pessoa realmente praticamente já tem morte cerebral. Aí não tem condição de recuperação. Se for 6 minutos, 7 minutos, às vezes já pode ter uma sequela cerebral, mesmo que a pessoa sobreviva. Quanto mais antecipado, é melhor para a gente salvar o cérebro da pessoa, porque a gente quer que a pessoa volte à vida, mas também quer dar a vida normal para a pessoa. A gente quer que ela volte exatamente como ela era antes, sem sequelas, voltar com qualidade de vida. Quanto mais tempo o coração parado, menos oxigênio circula e mais sequelas possíveis. Exatamente. Doutor, é possível que a pessoa já nasce com algum tipo de arritmia? Existem as arritmias congênitas também? Existem doenças que acometem a parte da fiação elétrica do nosso coração. Felizmente, essas doenças elas são raras, né? Acontece assim de 1 para 3 mil de população, é um conceito de doença rara, mas elas podem ser identificadas numa avaliação de check-up no eletrocardiograma. O eletrocardiograma tem aspectos específicos de cada doença elétrica, e são várias, não é só um tipo de doença elétrica no coração, mas o cardiologista especialista em arritmia cardíaca consegue identificar as alterações no eletrocardiograma, que teoricamente é um exame de fácil acesso, de baixo custo e que também é um exame não invasivo. Então tem diversas facilidades, né, para a realização desse exame, não justifica a pessoa não ter a realização de um procedimento. Mas é que o eletrocardiograma era um exame básico para identificar se existe algum tipo de arritmia. Exatamente. É um conjunto, né? O histórico familiar da pessoa também é muito importante. Mas quando você vai para a avaliação objetiva, o exame clínico faz a diferença, porque no exame clínico você já pode perceber esses critérios de normalidade, se a pessoa tem o ritmo cardíaco regular ou irregular, se a frequência está alta ou está baixa, então você já consegue ter uma noção de normalidade ou anormalidade. Quando você vai para exames específicos, o eletrocardiograma é o passo inicial, mas o ecocardiograma também mostra a estrutura do músculo do coração. É um exame de ultrassom que avalia o coração também muito bem, e esses exames conjugados eles dão informações muito boas. Por isso que os exames cardiológicos é uma sequência de exames, né? A gente faz um eletrocardiograma que é um exame de 10 segundos, o ecocardiograma mostra o músculo do coração, o paciente faz o exame de esteira ergométrica, a gente avalia as arritmias induzidas ao exercício, o Holter de 24 horas monitora o coração já não por 10 segundos, mas por 24 horas. Então, isso é uma série de informações adicionais que a gente vai somando com esses exames complementares na cardiologia. A arritmia cardíaca provoca dor? Depende, porque como a arritmia pode ser a aceleração do coração, se a pessoa tiver uma artéria obstruída em repouso que não dá dor no coração, se ele acelerar o coração, ele pode causar um desequilíbrio ali entre a oferta de sangue que está indo para o músculo do coração e causar uma dor de angina, né? Porque tem uma obstrução limítrofe, em repouso não sente nada, mas se o coração acelerar, o coração vai precisar de mais oxigênio e aí aquele fluxo vai estar insuficiente. A angina seria esse sinal de alerta para um possível infarto? Exatamente. A angina é a falta de sangue, de irrigação sanguínea naquele músculo, ou a irrigação insuficiente provoca a isquemia no músculo, e a isquemia a pessoa consegue perceber. Quando o músculo é viável, ele vai promover a dor na pessoa quando tiver isquemia. São outros sinais físicos? Meu dedo ficou roxo, alguma coisa que se perceba no físico e não só no batimento acelerado mais lento do coração, para dizer se eu tenho algum tipo de arritmia ou que isso daí procurar o médico? O sintoma da arritmia
principal é a sensação da aceleração do coração. É a palpitação, é um desconforto, mal-estar, pode ser o batimento na região do peito mesmo, no lado esquerdo, pode ser batimento na região do pescoço. Às vezes tem algumas arritmias que provocam um movimento nessa região mais baixa do pescoço, que é uma sensação de arritmia. E um outro sintoma muito importante para a identificação de arritmias é a sensação de pré-desmaio ou até mesmo o desmaio. Porque quando a arritmia está tendo alguma repercussão na parte de circulação cardíaca, uma repercussão hemodinâmica, a pessoa perde a irrigação no cérebro. E aí, dessa forma, a pessoa desfalece e tem a síncope, que é o desmaio. Como que eu não confendo aquele coração acelerado, que pode ser uma ansiedade com uma arritmia? Porque tem gente assim, gente, eu tenho certeza que eu vou sofrer a informação. O coração está disparado o tempo todo. E aí você já quer que não salvar, eu estou dizendo que eu sinto, né? Foi a minha ansiedade. Nádia, eu acho que isso aí é muito importante a gente esclarecer para as pessoas, porque a importância da avaliação médica. Quando você tem uma avaliação estrutural, cardíaca, que o teu eletrocardiograma é normal, que o teu ecocardiograma é normal, você faz um exame de Holter de 24 horas, o exame de Holter ele é bem interessante para esse tipo de situação, porque ele é um exame que é utilizado para fazer uma correlação de sintoma com o eletrocardiograma. Ele tem um diário que a pessoa escreve na hora que está sentindo a palpitação e o médico olha exatamente o eletrocardiograma daquele horário que o paciente escreveu o sintoma. Então nós conseguimos fazer uma correlação positiva ou negativa, dizer, olha, você está sentindo essa palpitação, mas o teu coração está normal, não tem nada aqui no teu coração. É um esclarecimento objetivo para que a pessoa entenda que pode ser um problema emocional. Sim, né? Você sabe, doutor Carlos Eduardo, que uma vez eu fui a um colega seu, cardiologista, e ele disse, olha, Nádia, o seu problema não é isso, o problema está daqui. Porque a gente, às vezes o emocional dá aquela desequilíbrio. Porque a gente, como médico, nós temos que tratar a pessoa como um todo, o conhecimento de se a pessoa está bem, se ela não está tendo nenhum outro problema emocional, e a gente faz a avaliação objetiva, mas a gente também tem que dialogar, tem que conversar, tem que esclarecer, para que a pessoa também se sinta mais confortável para sentir essa palpitação ou alguma sensação e entender que o problema é outro, e nem sempre é fácil colocar esse aspecto emocional como uma causa do problema. Nem todas as pessoas aceitam. São vários filtros também para o médico conseguir. Exatamente. Nem todas as pessoas aceitam. Então, essa avaliação objetiva é uma ferramenta que a gente pode deixar claramente para o paciente que não existe aquele problema grave que ele está pensando e sugere o acompanhamento de um profissional, seja psicólogo, psiquiatra, quando é o caso, não para todos. Eu queria saber um pouco agora quem é Carlos Eduardo Lima. Carlos Eduardo Lima, olha só, hoje eu estou com 49 anos de idade, né? Quase chegando aí no meio do caminho, né? Eu tenho dois filhos bem bacanas, uma menina de 10 anos, que é a Maria, e tenho o Vitor, de 14 anos, né? São dois meninos bem bacana, excelentes, se relacionam bem, saudáveis. A Maria gosta de tocar violão, gosta mais da parte musical, e o Vitor é bem centrado no estudo de ciências exatas, né? Se destaca muito no estudo em matemática e gosta de esportes, né? Está se destacando aí jogando basquete. Eu tentei levar ele para o meu hobby, que é o tênis de mesa, né? Então, tênis de mesa eu já jogo tênis de mesa já há 37 anos. Olha, eu pesquisei sobre o tênis de mesa. É um hábito, é um hobby, aliás, que... É um esporte olímpico. O tênis de mesa ele é um esporte com capacidade aeróbica moderada. Então, para treinamento aeróbico funcional, ele é uma excelente atividade física. E para mim, eu utilizo também como um alívio do meu estresse do meu dia a dia. É uma válvula de escape, é onde eu tenho outros amigos que são completamente fora da área da caixinha, da área da saúde, né? Tenho
pessoas muito bacanas que praticam o tênis de mesa aqui. Eu sou afiliado à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa e sou atleta da Associação Teresinense de Tênis de Mesa, que é a TTTM. Então eu faço questão mesmo de fazer o treinamento sempre que posso, para me tornar competitivo no esporte e participo dos campeonatos, dos campeonatos estaduais, inclusive tendo alguns bons resultados. Eu tive um campeonato estadual que eu ganhei no meu rating, né? Ganhei no ano passado, né? A gente vai assim se divertindo, tentando ser competitivo aproveitando e desopilando. E outra... Tem tênis de mesa e a música. É outro hábito. Aliás, eu acho que todo mundo tem uma válvula de escape, né? O outro lado é essa parte da música, né? Então, a música sempre tive essa relação. A minha família tem uma relação muito grande com a música. Aqui em Teresina tem um artista fantástico, que é meu primo, que é o Naeno, que compôs aquela música Morena, né? E ele tem diversas composições, ele é um artista fantástico. E eu sigo essa vertente aí da nossa genética. Também tenho algumas composições musicais, né? Fiz até alguns registros na Biblioteca do Rio de Janeiro, só não teve nenhuma música boa ainda, né? Vai sair muito sucesso. E despontou, né? E também, quem mais aí? O Carlos Eduardo, casado com a Marina de Deus, que é dentista, professora da universidade, que me ajuda bastante, me apoia em todos os meus desafios, né? E resolvi, né, fazer a medicina sempre, né? Desde eu entrei no curso de medicina aos 17 anos de idade, fui para Recife, em condições financeiras não fáceis, era muito difícil naquela época, mas eu segui em frente, sabia que aquilo era o que eu queria mesmo e consegui vencer. Com 23 anos estava formado, fui para o Exército, né? Fiz o serviço militar obrigatório. Então, atualmente eu sou oficial da reserva, né? Sou tenente R2 da reserva do Exército. E depois fui para São Paulo fazer a minha formação médica. Era tudo que eu queria. Sempre tinha São Paulo como um alvo de excelência médica. E era aquilo que eu queria. Fui fazer clínica médica lá no Hospital Heliópolis. E depois o meu sonho, que era fazer cardiologia no INCOR, na USP. Eu tive algumas oportunidades de entrar em outras escolas de cardiologia. Tipo assim, olha, tem uma vaga aqui para você, então venha. E eu disse, não, eu vou aonde eu quero. Fiz prova em 2 lugares apenas. Fiz no INCOR e no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Então fui aprovado no INCOR, nos 2, né? Fui aprovado nos 2 e INCOR era o meu desejo. E realmente fiquei muito satisfeito com essa escolha da minha vida, porque lá você conhece pessoas brilhantes. O HC, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, é realmente um lugar muito diferenciado e em que você fica imerso em conhecimento. Viver um tempo que eu vivi lá, vivi praticamente 10 anos nessa instituição, entre fazer a minha formação de cardiologia clínica, fiz uma formação especializada em arritmias cardíacas, fiz o meu doutorado em uma inovação tecnológica em arritmia cardíaca, que é a detecção de arritmia via satélite num dispositivo de marca-passo, que a gente ainda utiliza isso, faz monitoramento remoto. E depois trabalhei como preceptor, professor na instituição até 2010, quando fui aprovado no concurso para professor de cardiologia aqui da Universidade Federal do Piauí. Quando eu conversei com a minha esposa e disse, tá na hora da gente ir embora para Teresina. E aí a gente também tomou essa grande decisão, voltamos para Teresina e foi excelente aqui. A gente construiu uma carreira de cardiologia com 2 clínicas privadas, né? Tenho 2 desafios, uma clínica que eu construí desde o meu primeiro consultório no Medical Center, que é a Cardiolima. Então, ela é uma clínica que faz todo o atendimento da parte cardiológica, e a Clinicário, uma no centro e outra na Zona Leste. E eu me desdobro entre essas minhas atividades do serviço público, que eu sou professor da Universidade Federal e sou médico cardiologista do Hospital Getúlio Vargas, né? Então, diante de todos esses desafios, né, as coisas vão crescendo, a gente vai se desenvolvendo, conseguindo desenvolver. Por exemplo, em 2013, eu criei a residência de cardiologia no Hospital Universitário. Isso, para mim, é um orgulho imenso,
a gente conseguir fazer formação daqui, esses profissionais. e fazer formação de profissionais, né? A gente conseguir fazer formação de recursos humanos, tanto na graduação, quando a gente ensina nas aulas, mas entrando na pós-graduação e ainda um serviço mais especializado, que é a cardiologia. Hoje a residência de cardiologia do HU é um destaque, os profissionais são muito bem já destacados. Quando eles se formam, eles já conseguem espaço para trabalho. Nós conseguimos alguns números dentro do hospital universitário de produção científica. Nós ficamos em terceiro lugar dentre os 42 hospitais de número de projetos científicos em andamento. Isso para nós foi um mérito muito grande, fora outros projetos desenvolvidos dentro do hospital, até culminar com esse convite do reitor, com a saída do Paulo, que vai para disputar um cargo eletivo, a vice-prefeito de Teresina, e eu já participo da direção do hospital já desde 2028, então eu ascendi para ser o superintendente e vamos com esse desafio para frente, de continuar um trabalho de gestão que está sendo feito dentro do hospital universitário. Olha, se eu já era fã do médico cardiologista Carlos Eduardo Lima, depois de todo esse contexto aqui da nossa conversa, principalmente dessa última parte aqui desse nosso bate-papo, eu estou mais fã ainda, porque eu acho que traz duas grandes lições aqui a sua conversa, a sua fala, doutor Carlos. Primeiro, que o conhecimento pode te levar onde você quiser chegar, né? E você é essa prova de que estudou muito e chegou a locais realmente incríveis na sua vida profissional, ainda antes dos seus 50 anos. Muito bom ouvir essa fala. E a inspiração também de como a gente precisa, né, gente, dessas válvulas de escape. O professor estudou tanto, que tem tantas referências profissionais importantes, mas tem ali a música associada, tem o esporte, aí tem a família, as relações interpessoais. A gente precisa ser realmente esse conjunto da obra para ficar super bem, com o coração principalmente, e a cabeça também. Então, muito obrigada, foi um prazer em receber, tá bom? Prazer meu, Nádia, realmente estarei sempre à disposição para falar de saúde, falar de arritmia. É sempre um grande prazer estar aqui com você, tentando trazer mais conhecimento e informações para as pessoas que estamos ouvindo. Muito obrigada mesmo. E olha, agradecer também aos nossos parceiros, o Hospital São Paulo e Vilar Hospital de Olhos, apoiando esse nosso projeto do Pod Saúde P. Gente, obrigada. Até o nosso próximo episódio. Tchau.